Hoje, 23 de agosto de 2026, na presença do Deus vivo, Cristo Jesus, e da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, vou pregar uma mensagem que vai mudar a sua vida. Amor por Jesus ou só medo do inferno? Como está a sua fé? Abra a sua Bíblia, 1 João 4,18. 1 João 4,18. Assim diz a Bíblia: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Prestem bastante atenção. O crente moderno diz que ama Jesus Cristo. Mas será mesmo amor ou apenas medo do inferno? Muitas pessoas frequentam igrejas cantando, orando, não por amor, mas por pânico do inferno. Eles seguem a Jesus como quem corre de um incêndio e não como quem se rende a Jesus Cristo. Há uma diferença brutal em obedecer por amor a Cristo e obedecer por medo, por pavor. E essa diferença pode ser a chave da salvação ou do auto-engano eterno. Se dentro de você já houve um vazio, se a sua fé parece mecânica, se você cumpre rituais, mas não sente comunhão com Jesus, essa pregação é o seu espelho. Não é sobre religião, é sobre relacionamento profundo com Jesus. E talvez, pela primeira vez, você vai enfrentar a pergunta que realmente importa. Você ama a Jesus Cristo ou só teme o inferno? Temer o inferno pode te afastar do mal, mas só o amor por Cristo pode transformar a sua vida. Nessa pregação, vou até a raiz da fé, onde muitos crentes modernos descobrem que nunca conheceram o Deus a quem diz servir. E quando eu prego crente moderno, até o diabo crê e estremece. Quando eu falo cristão, é o homem convertido de fato e de verdade. Crente moderno crê em qualquer coisa, mas não segue e não ama. Ao longo desta pregação, você vai entender a diferença entre servidão, intimidade com o Filho de Deus
Cristo Jesus e porque o temor sem amor pode se transformar, se tornar a prisão mais perigosa de sua alma. Ninguém nasce amando a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Na infância espiritual, o primeiro impulso geralmente não é amor, é medo, é pavor. Medo do inferno, medo da punição, medo da condenação e maldição eterna. Medo de não ser salvo, medo apesar de legítimo como alarme espiritual, jamais deveria ser o alicerce da sua fé. 1 João 4,18. Muitos crentes modernos começaram sua jornada com Cristo assim, ouvindo sermões, mas não obedecem às pregações. A porta do temor pode levar você à casa do amor. Mas o problema, irmãs e irmãos, é quando o homem moderno, o crente moderno, nunca sai da porta. Fica ali parado, vivendo uma fé condicionada pelo susto, vivendo a fé condicionada não pela sede, mas pelo pânico, pelo terror, pelo pavor, não pela transformação. Quer saber o resultado? O crente moderno faz tudo certo, mas com o coração vazio, alma vazia. E o crente moderno lê a Bíblia de vez em quando, ora de vez em quando, mas fica só nisso. O homem moderno, o crente moderno, vai para o culto, vai para o templo da igreja, mas nunca deseja a intimidade com Jesus Cristo, nunca deseja o compromisso com a igreja de Jesus Cristo. Essa fé assustada é parecida com a religião dos demônios. Eles creem e estremecem. Ouça o que Tiago diz em Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Muitos crentes modernos têm a fé dos demônios, mas não são salvos, mas estão dentro das igrejas. Esse tipo de fé pode durar décadas, mas não salvar ninguém. O medo é um ótimo guarda, mas um péssimo marido. E por incrível que pareça, essa religião baseada no medo pode se parecer muito com a verdadeira. O crente moderno é disciplinado, reverente, mas os seus corações ficam distantes, gelados. E tratam Deus como um carcereiro, não refúgio.
O crente moderno se aproxima de Jesus Cristo por adoração ou por autopreservação. O crente moderno comete pecado, mas não sente mais aquela tristeza por ter ferido o coração de Jesus, ou apenas medo de perder bênçãos, prosperidade financeira, porque hoje a maioria dos crentes modernos só se preocupam com valores financeiros, curas, bênçãos, mas não se preocupam com a santidade, com o quarto de oração, com a leitura da Bíblia, em amar Jesus, em se comprometer com o reino de Jesus, mas se preocupam somente com o próprio bem-estar. Muitos se enganam com um falso arrependimento. E eu me lembro do Novo Testamento que Judas Iscariotes vendeu Jesus por moedas, teve remorso, colocou corda no pescoço e se precipitou abaixo. Teve remorso, mas não foi salvo. Também me lembro do apóstolo Pedro, traiu Jesus, se arrependeu e foi para o Pentecostes. Emoção versus arrependimento. E essa, meu irmão, minha irmã, é hora de ser honesto. Honesta. O seu relacionamento com Jesus vira um campo minado ou é um contrato frágil? Lá no trabalho, lá na escola, lá na rua, no supermercado, na padaria. Como as pessoas veem você? Como um crente qualquer? Ou como um servo de Deus, fiel, verdadeiro, transformado, que não negocia princípios espirituais? Ou o seu contrato é só frágil para mostrar para o homem que você quer ser aplaudido por ele? E muitas vezes, quando o medo diminui, a fé em Cristo desaparece, revelando que não era fé em Jesus, mas sim um instinto de sobrevivência. Mas há uma boa notícia. Se o temor te trouxe até aqui, já cumpriu o seu papel. Agora o chamado é mais profundo. Sair da escravidão do medo. Entrar no descanso do amor com Cristo. O amor incondicional, que não negocia. Se prepare agora para ouvir, porque o apóstolo João disse mais uma vez, 1 João 4,18, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você ama a Jesus
ou só tem medo do inferno? Como está a sua fé? O medo pode forçar um homem a ajoelhar-se, mas só o amor verdadeiro por Jesus o coloca de joelhos quando ninguém está olhando. O medo pode conter o pecado, mas o amor por Jesus pode transformar o seu coração. E esse é o grande abismo entre os que servem por medo e os que vivem por obediência a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O medo pode acorrentar o corpo, mas nunca converter a alma. Uma obediência nascida do pânico e no medo é frágil. É como uma casa construída sobre areia. Parece firme quando o sol brilha, mas cai com as primeiras tempestades. Uma obediência nascida do pânico é frágil e no momento que a vida aperta, que as aflições começam, naquele momento que Jesus parece distante e o castigo não vem, o coração que nunca aprendeu a amar a Jesus de fato e verdade, simplesmente volta para o mundo como um cachorro e uma porca, onde nunca saiu dele. O crente moderno pode viver anos com aparência de santidade e ainda está longe de Jesus, porque nunca o amor de verdade. Eu me lembro, Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Apacenta, apacenta, apacenta. E no último amas era ágape. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Eu te amo, Senhor. É o teste do polígrafo de Jesus Cristo. O amor por Jesus não depende da ameaça do inferno. Esse amor se acende na revelação da cruz. É quando o coração vê a beleza de Jesus, que morreu por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, não por causa da nossa obediência, mas apesar da nossa desobediência, que nasce algo novo, a adoração sem medo. O amor autêntico por Jesus não se explica, não se força, não se simula. Ele brota da graça de Deus. Esse amor por Jesus verdadeiro cresce no solo da intimidade. Ainda mais leva a obediência. Há uma obediência doce, livre, voluntária. Quer ouvir? Quem ama de verdade o Filho de Deus, Cristo Jesus, obedece. Não porque teme o castigo, mas se entristece em feri-lo em desobediência toda semana. Os crentes modernos entristecem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em atos de desobediência declarada à palavra de Deus e à igreja de Deus. E não sentem vergonha disso. Ainda pede, ora por mim.
Eu oro por você todo santo dia. Por tudo na igreja. Mas há orações que Deus não atende. Eu sei disso, que Ele não atende. É por isso que a verdadeira santidade sempre vem acompanhada de entusiasmo profundo. Não é um fardo, é uma resposta, não é um dever, é um desejo. Um coração tocado por Jesus nunca mais deseja o pecado como antes. Sentem cheiro de bebida alcoólica, cheiro de cigarro, cheiro de maconha, vícios, maus hábitos. Quando alguém ama Jesus, ele sente nojo, nem quer chegar perto disso. Não porque o pecado ficou mais feio, mas porque Jesus se tornou infinitamente mais belo. E o diabo vem sempre com rostinho bonitinho, aparência bonitinha, com coisas que vai atrair você. E se hoje sua fé é seca, cansada e pesada, talvez não seja falta de fé, mas falta de amor por Jesus. Eu já fui pastor em várias igrejas, Paraná, Espírito Santo, alguma em Minas e outra agora Rio de Janeiro. Sempre ouvia os irmãos falar: estou cansado, pastor. Por isso, pastor, que eu estou no culto. Aí você observa a vida das pessoas, para outras coisas não estão cansados, estão despertos. Até viram noites, mas para Deus eu estou cansado, pastor. Preste atenção. Quem permanece no medo, no pavor, nunca vê a face de Deus em Cristo, mas só as sombras da condenação. Mas quem entra no amor verdadeiro por Jesus, encontra liberdade física e espiritual. E finalmente entende o que Jesus quis dizer quando chamou de amigos e não servos. Irmãs e irmãos, preste atenção. Quero ouvir uma verdade que assusta. Você não vai gostar. Eu sei disso. Mas é preciso você ouvir. O inferno está cheio de pessoas, de crentes modernos que acreditavam em Deus. E mesmo assim, estão perdidos, condenados e amaldiçoados eternamente. Crer em Deus é diferente de amar. O diabo gosta quando o crente moderno confunde os dois. Acreditar em Deus é reconhecer sua existência. Amar a Deus é entregar a sua alma para Ele. Muitos crentes modernos
vivem uma fé que reconhecem. Ah, você crê em Deus? Eu creio, eu sou religioso. Mas jamais se rendem a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não obedecem, não amam de verdade, amam sim as coisas do mundo, como diz Tiago 4,4, infiéis, adúlteros. Há muitos crentes modernos com infidelidade conjugal, porque a noiva de Jesus estão prostituindo com o mundo, infiéis, adúlteros espirituais. O crente moderno é comparado às virgens loucas da parábola em Mateus 25, de 1 a 13. Estavam no lugar certo, com a roupa certa, mas faltava o azeite, faltava intimidade. E quando o noivo veio, a porta se fechou. Mateus 25, 13. Vigiai, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem, Jesus, há de vir. Eu me lembro que houve uma reunião de oração lá em Atos dos Apóstolos. Lá estava a mãe de Jesus, Maria, com discípulos, e um faltou. Cadê Tomé? Ele não veio hoje. E Jesus apareceu no culto, a avisar a Tomé: eu não acredito, se eu tocar nele. Ele veio para o culto, Jesus se manifestou, Tomé tocou. Quem falta culto perde as bênçãos de Deus. Perde o manjar espiritual. Perde conexão espiritual. Perde vitórias espirituais. Perde contato com outros irmãos. No céu, irmãos, é culto contínuo. Não tem trégua. É culto toda hora. E se você não aguenta culto aqui, não vai aguentar culto no céu. Então não vai para lá. Fica aqui mesmo, vai para o inferno. Hoje, muitos crentes modernos foram criados. Tem medo de ler o livro de Apocalipse, tem medo do dia do julgamento final. Porque ouviram que o caminho era mais seguro, mas não querem. Mas Jesus não quer servos apavorados. Jesus quer que nós o amemos de verdade. Como diz o apóstolo João, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas o crente moderno ama mais o mundo do que a Deus. O crente moderno despreza a igreja e prefere o mundo e as amizades mundanas. E pensa e fala assim: pastor, Deus conhece o meu coração. Eu falo, é verdade, é lá que ele vai julgar você. Você pode acreditar em Deus,
e não conhecê-lo, não amá-lo. Você pode crer na existência de Deus sem nunca ter sido transformado por Ele. O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, não é aquele que diz: tenho medo de ir para o inferno. O cristão verdadeiro é aquele que, com lágrimas nos olhos, soluçando, diz: não consigo mais viver longe de Jesus Cristo. Essa é a diferença do crente moderno e do cristão. O diabo não tem o medo. O diabo teme o seu amor por Jesus incondicional. Semanalmente, no trabalho, na rua, na escola. O medo te mantém controlado, instável, frágil. Mas o amor por Jesus te liberta. O amor por Jesus destrói o domínio do pecado. Ele te separa do mundo e te torna incorruptível. E é exatamente por isso que o diabo trabalha também com uma religião baseada no pânico, no medo. Isso é muito sério. O que o diabo teme é o seu amor incondicional por Jesus Cristo. Esse amor que já é intimidade. A intimidade com Jesus é a morte do controle demoníaco. O diabo treme diante de um homem que ama Jesus Cristo de fato e verdade. Esse tipo de amor é revolucionário. É o tipo de amor que não precisa de recompensas, não depende de medo, é puro, ardente, insaciável. E quando esse amor espiritual nasce, ele destrói os grilhões, destrói o vício, e o vício perde a força, destrói os hábitos, e os hábitos perdem a força, destrói o seu amor por mamon, a riqueza, e perde a força. O coração encontrou infinitamente algo superior. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, prestem mais uma vez bastante atenção. Você já percebeu que quando alguém ama de verdade a Jesus Cristo, os sacrifícios deixam de doer? É assim. O homem que ama Jesus de verdade não pergunta mais: é pecado? O que eu faço semanalmente, na escola, no trabalho, na rua, na compra, no supermercado, com a minha família, é pecado? Ele pergunta assim. Ele olha no espelho e fala assim: isso fere o coração de Jesus Cristo e maltrata a igreja de Jesus Cristo? Mas o crente moderno não faz essas perguntas, porque não gosta da palavra renúncia. Eu me lembro de Jesus
ele assim falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o crente moderno inverte o quadro. Busca em primeiro lugar as coisas do mundo, os seus desejos, seus prazeres, sua fortuna, seu sucesso. Em segundo lugar, querem buscar o reino de Deus. Não funciona assim. O amor por Jesus Cristo consome todas as mentiras. Se o diabo não conseguir te manter no medo, ele perde o domínio sobre sua vida. E é por isso que o diabo faz de tudo para impedir você de amar incondicionalmente a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele coloca trabalho, dinheiro, mulher, homem, hábito, vício, pecado na sua frente, na sua cara. E você acha isso bonitinho? Estou prosperando, estou prosperando, estou prosperando. Está se afundando. Em alguns sentidos, outros não. O diabo sabe que naquele momento que você amar a Jesus incondicionalmente, você nunca mais voltará a ser escravo dele. Essa é a verdade. O medo é forte até que o sofrimento chega. Quando a dor entra, o pavor sozinho não sustenta. O medo quebra, o medo desespera, paralisa, mas o amor por Jesus permanece. Amar a Jesus é o que te impede de caluniar, murmurar e blasfemar no dia mau. Amar a Jesus é o que segura o seu coração, a sua casa e sua mente quando os céus estão calados. Amar a Jesus é o que você faz, é quando você faz dobrar seus joelhos, mesmo quando tudo parece injusto. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E não vou pedir que ore por mim. Eu vou orar. Eu vou orar. Porque muitos crentes de muitas igrejas acostumaram a só pedir oração, mas não oram no quarto secreto, na casa deles. É hábito, virou rotina. É bom e importante pedir oração. Ainda melhor você orar no seu quarto. O homem que ama Jesus por quem ele é e não pelo que ele dá, nunca será abalado quando perder tudo. Vou repetir. O homem que ama Jesus por quem ele é e não pelo que ele dá, nunca será abalado quando perder tudo. E essa é a prova espiritual. Quando sua fé é testada, você descobre ser amigo com amor por Jesus. Muitos crentes modernos abandonam a caminhada com Jesus e com a igreja porque nunca o amaram de verdade. Seguiram a religião por conveniência, porque cultuavam por interesse, oravam por medo. E quando as tribulações chegaram, não havia raiz.
Mas quem ama de fato a Jesus de verdade permanece orando, lendo Bíblia e na igreja de Cristo Jesus. E amando-a de verdade e contribuindo para o reino de Deus. O amor verdadeiro por Jesus não é cego, é firme. Enxerga o vale da sombra da morte, ainda assim caminha. Sente a dor, ainda assim confia. Não entende o silêncio de Deus, ainda assim adora. Esse amor por Jesus é forjado no fogo espiritual. Não nasce de frases bonitas ou momentos emocionantes. Nasce no momento que o crente moderno olha para a cruz e vê Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. O amor por Jesus verdadeiro nasce quando você sofre, mas diz, mesmo assim, eu te amo, meu Senhor e Salvador. O amor por Jesus verdadeiro nasce quando você pede, ainda assim agradece. Quando você não sente mais nada, ainda assim permanece. O diabo, semanalmente, o diabo e o inferno não podem semanalmente roubar esse amor que você tem. É só não dar lugar para ele. Diz a Bíblia, não deis lugar ao diabo. Haverá um dia, indo agora para a conclusão, haverá um dia em que máscaras da religiosidade não terão mais utilidade. A Bíblia declara, Eclesiastes 12:14, pois Deus trará juízo a todas as obras, mesmo as que estão escondidas, quer boas, quer más. Eclesiastes 12:14. Nesse dia, não importará a reputação, o cargo na igreja, os títulos, os seguidores, tudo será trazido à luz. O fogo do julgamento não vai perguntar o que você fazia. O fogo do julgamento de Cristo vai mostrar quem você era todo dia. Vai revelar se o seu coração servia por amor verdadeiro ou por medo. É fácil o crente moderno parecer santo diante dos homens, no trabalho, na escola, no carro, na rua. Ele levanta a mão, recita versículos, mas o coração está distante de Jesus. Mas, diante do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, não há disfarces. Mateus 7:23, disse Jesus, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eles criam em Deus, eram tementes a Deus sim, mas não conheciam na intimidade, não amavam na intimidade, nunca o desejaram por quem ele é, apenas pelo que podia evitar a nação eterna, mas não foram salvos. Bastante atenção. O crente moderno verá se sua face era um escudo de pavor
ou um altar de medo, esse será o momento mais solene da existência humana, o dia em que a luz vai expor a origem de cada obediência e desobediência ao Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. Que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, abençoe suas vidas em todos os níveis e sentidos espirituais, para que possamos amar incondicionalmente a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aqui e agora. Que o Senhor nos abençoe. Amém.